Primícias. Não é a respeito de dinheiro que a Bíblia fala. Fica com a gente que o estudo hoje vai mostrar para você qual o real significado das primícias. Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber. Vamos fazer esse estudo que está revelador e nosso objetivo hoje é mostrar à luz das escrituras qual o real significado das primícias, que tem sido um grande problema dos nossos dias, né, Wilber? Exatamente. Vamos ver se está falando de dinheiro, se fala de algo material. Vamos ver se é para você levar no altar da sua igreja, se realmente a Bíblia, quando ela fala de primícias, ela quer dizer relacionado a isso, a dinheiro. Maravilha, irmãos, o seguinte, primícias, dízimos, ofertas, nós já fizemos um estudo sobre dízimos e ofertas, vou falar para o Wilber deixar um card aqui, então se você quiser entender mais sobre dízimos e ofertas, vai nesse card aqui para você entender os dízimos. Você sabe que era um fruto do trabalho, que as pessoas levavam 10% do fruto do seu trabalho até o templo para a manutenção do templo, né? Para a manutenção dos sacerdotes no templo e do templo. Se não tem templo mais hoje, então como é que você leva seu dízimo? Como você leva suas ofertas? Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui. O nosso objetivo hoje é mostrar o verdadeiro significado de primícias. Por quê? Eu comecei a fazer esse estudo, vou até mostrar o e-book para você. Esse e-book está bem bonito, se você quiser baixar, está na descrição desse vídeo. Caso você seja novo por aqui e não conhece o nosso trabalho, lá no nosso site você pode fazer cursos também e pegar mais de 160 e-books gratuitos, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o real motivo que a gente fez esse estudo? Porque primícias, irmãos, ele tem um contexto espiritual muito grande. Se você fica no contexto de primícias como uma oferta, né, uma oferta inicial dos primeiros frutos da terra, que é o seu significado, você perde toda a revelação. Então, olha só, primeiro a gente começa no Strong, entendendo o que é primícias. Primícias, ele vem da palavra becorá, a palavra hebraica, e o seu significado é um direito de primogenitura, direito de ser o primeiro filho. Então você vê que a própria palavra, ela dá ênfase ao primeiro filho, à primogenitura, ou seja, nós sabemos que tudo aponta para Cristo. Então quando a gente fala de primícias, guarda na sua cabeça, a primeira coisa, está falando de Jesus Cristo, ok? Por isso que quando a gente vê as pessoas falando muito de dinheiro referente a primícias, a gente se irrita bastante. Primeiro, porque você perde toda a revelação da Bíblia. Segundo, porque você acaba transformando primícias em barganha. E Jesus Cristo não é barganha. Jesus Cristo é nossa salvação. Jesus Cristo é o motivo pelo qual nós vivemos hoje e devemos viver eternamente com o Senhor. Então, por que eu fiz esse estudo, irmãos? Porque eu vi um rapaz na rádio falando para você levar sua primícia de 100, de 200, de 300 reais, que você colocasse na vida dele, porque a vida dele era fértil, e o terreno dele faria frutificar, e os pastores que estavam falando mal dele, é porque a terra dele era uma terra seca, rígida, como o ventre de uma mulher que não dá luz. E aquilo me irritou de uma forma muito grande, porque a gente sabe que lá em Efésios 1:10, fala que tudo converge em Cristo, e eu quero pegar a Bíblia Sagrada para mostrar isso para vocês. Olha só Efésios 1:10. De fazer convergir nele, Jesus Cristo, tá? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então, qual que é o objetivo de tudo que a gente faz, de todas as escrituras, do tabernáculo de Moisés, de todos os cerimoniais, de todos os rituais, de tudo que a gente faz hoje na igreja? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Então, quando a pessoa fala que primícias é para você levar um dinheiro para ele, que você vai abençoar a vida do profeta, eu ouvi ele falando assim, Ober, você vai fazer como aquela mulher que vai pegar a única farinha que ela tinha, azeite, vai fazer um bolo pro profeta, e depois ela ia dizer, eu vou fazer o bolo, vou morrer, e não vai ter mais nada. E depois, porque ela fez o bolo pro profeta, então a vida dela prosperou e uma série de coisas. Então, isso nos causa um constrangimento e uma ira, de certa forma, muito grande, porque a gente sabe que primícias está apontando para Cristo. Então, você vai acompanhar ao longo desse estudo diversas passagens que nós vamos falar das primícias sendo os primeiros frutos das primeiras colheitas, né? É um desígnio que Deus faz para o povo, mas nós sabemos que vai apontar para Cristo lá na frente. Então, sabemos que tudo aponta para Cristo e tudo é feito para convergir nele. Então, tratar primícias, irmãos, como dinheiro é um erro grande. Como uma lei, ela possui um bom princípio para ser observado. Portanto, tratar primícias somente como dinheiro é um grande erro. Lá em Levíticos 23, do 9 a 11, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz para eles o seguinte:
quando entrares na terra que eu vos dou, e cegardes a sua messe, ou seja, a primeira colheita, a primeira messe, primeiro molho de trigo, tá? Cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceito. Olha isso, tá lá em Levíticos 23. O princípio das primícias, irmãos, está apontando também para coisas futuras, nós sabemos disso. Então, assim como na lei, ela é uma apresentação das primícias e mostrava, através da lei, que uma messe, ou seja, uma parte, os melhores frutos ali da terra, santificava toda a colheita deles, aponta exatamente para Cristo e a sua obra redentora na cruz, que significa o quê? A santificação de toda a sua igreja. Cristo foi colhido, irmãos, primícia dos que dormem. Tá? Nós vamos ler isso lá em Coríntios 15, do 20 ao 23. Olha só o que Paulo fala, que Cristo foi colhido primícia dos que dormem, para que assim como ele foi sendo primícias, nós também sejamos na última hora. Está em 1 Coríntios 15, 20. Olha só, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o que a gente sabe? Que no último dia nós seremos colhidos da terra para o Senhor, seremos colheita para o Senhor, seremos bons frutos para Deus. E Deus só vai colher as primícias. Então, o que Levítico está ensinando? Um princípio que era histórico, que era literal, era contextual para eles, mas apontava para Jesus Cristo, que foi colhido como primícia. Nós vamos ver no próximo slide as 7 festas do Senhor. Asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, nós vamos falar dessa importância, você vai entender. Então, primícias está mostrando para o Filho de Deus, Jesus Cristo, sendo primogênito. Olha o Strong, a palavra Becorá, ela significa exatamente isso, né, Hilber? Primogenitura, direito de ser o primeiro filho. Então, Cristo foi o primeiro filho de Deus. E Deus, quando colhe ele da terra, ressuscita Jesus ao 3º dia, ele já santifica toda a colheita para que nós sejamos colhidos na última hora. Lembra, eu li Levíticos 23 para vocês. Colhia o primeiro fruto, a primeira messe, e era apresentado ao Senhor para que toda a lavoura fosse santificada, fosse abençoada. Aí o povo podia colher o restante e ser abençoado. Da mesma forma, Deus fez isso. Plantou Jesus, Jesus morre, ressuscita ao 3º dia, Deus colhe ele, arrebata ele aos céus, e assim como ele foi primícia dos que dormem, nós também sejamos na última hora. E agora Jesus santifica toda a colheita, que é a sua igreja na terra. Certo, Wilber? Sim, perfeito. E o que acontece é que as pessoas fazem, talvez, a pergunta errada, né, para o texto, e aí acaba caindo nessas interpretações dessas pessoas mais mal intencionadas, né? Exemplo, por que Deus ele fala de primícias? Por que Deus ele fala de entregar essa oferta? Como o Max bem pontuou, porque ele está apontando para o Filho. Então tem uma aplicação teológica dentro da Bíblia. A Bíblia é um livro de uma prática teológica. Então a gente tem que entender o motivo teológico para aquele determinado texto estar inserido nesse contexto. O que Deus ele quer nos passar com esse sentido teológico de entregar o primogênito, né, de entregar os primeiros frutos, justamente apontando para a obra dele, de ter entregado o seu primeiro filho. E isso vai estar bem presente no que Paulo escreve em Colossenses 1, verso 15, que fala assim, o qual é a imagem do Deus invisível, Cristo, o primogênito de toda a criação. Então a gente já vê aí que Cristo é o primogênito de toda a criação, a gente vê que as primícias é o quê? É a entrega do primogênito, então a gente já logo liga teologicamente para quê? Para a entrega, para a obra redentiva de Deus na cruz, entregando o seu próprio filho. Então tem um aspecto teológico, não é só um aspecto material. E a gente vai falar sobre isso quando a gente entrar lá na parte de Gênesis, né? Porque Deus ele tem ali objetivos de mostrar para o povo a respeito dessas primícias. Maravilha. Irmãos, entendeu a nossa ira? A gente tem ira dos homens gulosos, os homens que querem enriquecer através do evangelho. Isso nos causa ira e indignação. Veja, não é que você não deva ofertar na sua igreja, não deva dar dinheiro na sua igreja, não é isso que a gente está falando. Eu vou chegar lá na frente agora e você vai ser abençoado com essa... Nós vamos falar também da didaquês, você vai ser abençoado através disso. Mas entenda o significado, o real significado, né? Para que quando você fizer algo ao Senhor, você faça de todo o coração e consciente, não inconsciente, ok? Deixa eu puxar para cá, e agora eu quero mostrar as primícias para você no Apocalipse 14,
do 3 e 4. Você tá com ele aberto, Wilber? Tô sim, tô com ele aberto. Lê pra gente o 3 e o 4, Apocalipse 14. Apocalipse 14, 3 e 4, né? Isto. E cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não contaminaram-se com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Olha aí, irmãos, olha, primícias, de novo no Apocalipse, mostrando a grande colheita do Senhor. O que são esses 144 mil castos? O que são esses caras que não se macularam com mulheres? São homens que não se macularam com mulheres. O verso mesmo mostra que esses homens são fiéis. Quando fala assim, não se macularam, não se mancharam, é porque eles são fiéis. São símbolos daqueles que não se prostituíram com as idolatrias da terra. Ou seja, os ídolos da terra que nós temos hoje, né, irmãos? O dinheiro, né, que é mamon, os amantes de si mesmo, egoístas, avarentos, ou qualquer outro símbolo que prostitua a obra do Evangelho de Cristo na vida dos homens. Eles são castos, ou seja, eles se guardaram para o seu noivo. Os 144 mil que o Wilber acabou de ler aponta para a plenitude da igreja. Ele não é um número literal, mas é um símbolo, ele é uma metonímia. Eu vou deixar um estudo aqui sobre os 144 mil, santo e profano. Eu e o Wilber fizemos um estudo maravilhoso para você poder acompanhar melhor sobre isso. Aí, nós podemos falar um pouco sobre o dízimo de Abel e o dízimo de Abraão, por exemplo, as primícias de Abel e o dízimo de Abraão. Olha só que dízimo é uma coisa, primícias é outra, oferta é outra coisa. Tem igrejas que colocam tudo como a mesma coisa. Nosso objetivo aqui agora não é ficar fazendo essa separação, é mostrar para vocês exatamente os significados. Em Gênesis 4:4 vai mostrar que Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel. O prazer de Deus em Abel e na sua oferta, né, e o desprezar de Deus sobre a oferta de Caim, parece para a gente, né, que encontra uma explicação nos respectivo caráter desses ofertantes, mostrando que a preocupação de Deus estava expressa no caráter de ambos e não nas suas ofertas em si. Isso foi um texto que até o Wilber colocou pra gente. A gente sabe que Abel fez uma oferta, Caim fez uma oferta e Deus assentou a oferta de Abel e não de Caim. Então você vê que não é pela oferta, mas é pelo coração do ofertante. Deus olha a motivação que te levou até isso. Até porque o tribunal de Cristo vai julgar o foro mais íntimo dos homens, que é a motivação do coração. Então, irmãos, vamos prestar atenção no que move a gente. Eu estou fazendo para o meu pastor ver, estou fazendo porque eu amo a obra do Senhor. Presta atenção na motivação, né? Se você procura glória, Jesus disse que aqui mesmo você já vai receber as suas honras e não lá. Então, fato importante de atentar para essas duas ofertas. E algumas pessoas falam, Abraão foi o primeiro homem da Bíblia que deu dízimo. Olha só, dízimo e primícias, eu gostaria de colocar uma separação, mas vamos entender que o que Abraão fez foi uma forma de entregar as primícias. As pessoas colocam hoje em dia, Hilber, que porque nós fomos abençoados, ou porque queremos ser abençoados, devemos ofertar ao Senhor, ou fazer uma primícias a Deus, ou fazer um dízimo ao Senhor. Abraão foi abençoado, Abraão ofertou ao Senhor, ou fez uma oferta ali do dízimo, exatamente porque ele tinha vencido a batalha, estava feliz com aquele e entregou uma parte dos seus despojos. Veja, Abraão ofertou porque estava grato ao Senhor. Abraão não ofertou para que Deus desse alguma coisa para ele. Abraão ofertou, né, exatamente depois de ter vencido a batalha. Então Abraão venceu as suas batalhas e Abraão foi lá e ofertou o dízimo das suas batalhas, porque foi abençoado pelo Senhor, não para ser abençoado. Hoje os homens chamam isso a responsabilidade. E eles já têm um texto até pronto de Malaquias 3:10 que diz o seguinte, o dízimo segura a boca do devorador. As primícias é para que você seja abençoado. E oferta para você ser mais ainda abençoado. Perceba, irmão, a idolatria. Tudo isso é fruto do coração do homem. Mamon está no coração do homem nesse momento. Não é Deus quem está reinando no coração dessa pessoa. É os desejos. O homem está apto ou ávido, né, para realizar os seus desejos. Ontem eu estava falando com uma pessoa, que eu falei assim, a despeito do que Deus possa fazer na sua vida para te dar mais conforto, te curar ou você ser abençoado, o Evangelho de Cristo não é a respeito disso. O Evangelho de Cristo é referente à redenção.
Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e não nos imputando as nossas transgressões. O evangelho de Cristo não é a respeito do que Deus pode fazer por você. Ele pode, mas não é sobre isso, ok? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas na morte do justo ele tem prazer. Então até às vezes quando a gente vai orar por uma pessoa que está enferma na beira da morte, eu fico pensando, Deus tem prazer na morte desta pessoa, porque sabe que está resgatando a sua alma de um grande momento de aflição ou de um terrível tormento eterno para o reino da luz. Então eu penso muito referente a isso. Wilber, quer fazer uma colocação que eu vou falar agora da parte da Didaquê? Sim, o interessante, né, que a gente viu ali em Gênesis, é onde a primeira vez a palavra primícias aparece, quando a gente vê Abel e Caim indo ofertar, a gente entende, né, que essa cultura de levar uma parte do alimento, uma parte do que é produzido para os deuses no Antigo Oriente Próximo era bem recorrente. Tanto é que quando Abraão dá o dízimo, ele não dá o dízimo como se fosse algo novo, né? Então a gente já percebe que a cultura politeísta pagã tem essa prática de pegar uma parte da comida, do que produz e dar para Deus. O interessante é que Deus está mostrando no livro de Gênesis como fazer isso. Ele está fazendo uma dicotomia, uma desassociação de um culto pagão e de como ele quer que as primícias dele sejam ofertadas. Então a gente vê Abel ofertando a melhor parte, né, do seu animal, a primícia do seu animal, e Hebreus já falar que pela fé o sacrifício de Abel foi aceito. Então você tem ali um caráter. Então a gente percebe que Deus está mostrando, moldando teologicamente o povo a ofertar com fé, ofertar uma forma de mostrar o seu caráter, mostrar que está seguindo os seus mandamentos. Ele vai fazer isso com Abel, depois vai vir o juízo, depois vem Abraão, ele chama Abraão e Abraão dá o dízimo. Então você vê duas vezes ele mostrando como você tem que ofertar. Depois ele mostra isso, como o Max deu lá em Levítico. Então Deus vem doutrinando o seu povo e fazendo que o seu povo desassocie-se da cultura dos pagãos. Os pagãos vão fazer isso, vão entregar a comida, essa comida vai perecer, vai estragar, e eles estão fazendo isso por troca de prêmios, por troca de abundância material. Vocês não. Vocês vão fazer isso por meio da fé, por meio da redenção que eu vou dar a vocês. Então Deus está ensinando a verdadeira oferta, ensinando que a verdadeira oferta vem de um caráter puro, não simplesmente de uma coisa material que você vai dar, que vai estragar e que vai passar com o tempo. Maravilha. Olha só, irmãos, agora a nossa responsabilidade, tá? A igreja precisa das suas ofertas? Claro, a igreja precisa das nossas ofertas. No Antigo Testamento, os dízimos e as primícias eram duas contribuições bem distintas, né? E uma complementar a outra. Os cristãos do primeiro século, segundo a Didaquê, para quem não sabe o que é Didaquê, é um livro que o resumo, né, e a sabedoria que os apóstolos escreveram no primeiro século. Então, os cristãos do primeiro século, segundo a Didaquê, entregavam suas ofertas de primícia, normalmente aos profetas ou líderes cristãos, embora estivessem vivendo já sobre a nova aliança, que não era mais uma responsabilidade. Então, mesmo estando na nova aliança, eles ainda entregavam. Os sacerdotes da antiga aliança eram sustentados pelos seus dízimos, porém eram honrados com as primícias. O Novo Testamento fala desse sustento dos ministros por meio de salários, está em 2 Coríntios 11:8, 1 Timóteo também 5:17, que os presbíteros são dignos de salário, mas nos instrui a procedermos com outras formas de honrar os ministros da palavra de Deus. Você vai ver isso em Gálatas 6:6. O que eu quero pontuar aqui com vocês, irmãos, a igreja precisa ter como sustentar as suas contas, como disse Paulo, que o pastor seja possível beber do leite do seu rebanho, mas o Senhor também exorta dizendo que falsos pastores comem a carne da ovelha e vestem a sua lã. Então, eu tenho muita dificuldade, irmãos, com pastores que enriquecem do dízimo e ofertas da sua igreja. Afinal, esse não é um princípio bíblico. Eu vou colocar a exortação de Ezequiel 34:3. Deus fala pesado contra os pastores que estão comendo carne das ovelhas. E 1 Coríntios 9:7, onde Paulo fala que é digno que todo presbítero beba do leite do rebanho, mas ele fala para você não comer a carne da ovelha. Então, quando eu vejo pastores andando de Range Rover ou com óculos da Gucci, vestindo roupas Dolce & Gabbana, aquilo me causa um certo nojo
de certa forma, porque as pessoas acreditam que os ministros precisam ser pessoas bem vestidas, influenciadoras e tal, e eu não acredito nisso, tá bom? Eu olho para todos os homens da Bíblia, tirando Abraão, que era um homem próspero, porque Deus levou ele para um outro local, para que Deus tinha um plano através de Abraão, irmãos, tá? E a sua descendência. Abraão cavou poços para tudo quanto é lado, seu filho Jacó, eu fui no poço de Jacó, a gente esteve em vários lugares lá no Egito, Deus tinha um plano a respeito disso. Nós sabemos que todos aqueles homens que vivem em piedade e da caridade da obra do Senhor são homens que passam, inclusive, necessidades, passam mais apertados. Então, quando eu vejo homens milionários com receitas exorbitantes, isso me causa nojo, de certa forma, porque a pessoa está enriquecendo em prol de ovelhas. Tem pessoas, o Wilber, que fazem, pessoas que são manicure, faz a unha, tira 10%, tira oferta, tira um monte de coisa para os homens viajarem, fazerem grandes coisas com o dinheiro das ovelhas. Então isso me causa uma repulsa muito grande. Então, assim, devemos ajudar as nossas igrejas? Sim, óbvio, ofertas. Nós deixamos aqui um card para você sobre o dízimo, você já sabe disso. Não quer aprender sobre dízimos e ofertas? Vai lá, ok? E primícias, nós sabemos que aponta para Jesus Cristo. Aquilo que era sombra na antiga aliança, nós temos a completude em Jesus Cristo. Aquilo que era uma lei, que era um ritual, agora nós temos completo em Jesus Cristo. Isso nós chamamos de véu, véu de Moisés. Está aqui ó, em 2 Coríntios 3, do 13 ao 16. Olha só o que ele fala. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, ou seja, se escureceram, eles não conseguiam enxergar. Olha o que Paulo vai falar. Até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado em Cristo, que é removido. Ou seja, quando você tem Cristo, esse véu é removido. Agora você consegue entender que tudo apontava para Cristo. Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é tirado. Quando algum judeu se converte a Jesus Cristo, esse véu, irmãos, cai. Então ele consegue enxergar o que era uma sombra, a realidade. Os sacrifícios no altar de sacrifício lá no tabernáculo de Moisés, agora o homem sendo o sacrifício, sacrificando suas vontades para amar Deus. O tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão aponta para o corpo do homem, que Jesus fez a transição de aliança. Destruam esse corpo, em 3 dias eu reconstruirei. Você é templo do Espírito Santo. Então todas essas sombras, agora tirado o véu, e você consegue enxergar na nova aliança através de Jesus Cristo. Então, na antiga aliança, o véu de Moisés estava sobre os filhos de Israel e eles não podiam ver com a realidade, somente as sombras. Portanto, as festas tinham um significado imediato para eles. Por que eu falei festas aqui? Porque foi lá no Monte Sinai que Deus deu as datas de 7 festas de comemorações para os judeus, que é Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação. Max, o que isso tem a ver? Nós estamos falando de primícias, tá aqui, ó, é a 3ª festa dos judeus. A Páscoa, nós sabemos que Jesus é o Cordeiro Pascal, certo? Que morreu pelos nossos pecados. Pães ázimos aponta o quê? Jesus Cristo, né? O corpo, homem, Jesus Cristo em homem. O pão sem fermento, Jesus não teve pecado. Primícias, o que era, Max? Primícias, ele era comemorado, era uma festa que era comemorada no dia seguinte do Shabat. Lembra que Jesus ressuscita um dia após o Shabat? Jesus ressuscita no primeiro dia da semana dos judeus, então aponta exatamente para isso, ó, Cristo foi colhido, primícia dos que dormem, por isso que eu coloquei aqui, ó, ressurreição, certo? A morte de Jesus Cristo está aqui, ó, Páscoa, é a morte de Jesus Cristo. Por que você colocou o candelabro, Max? Porque o candelabro aponta para a igreja, é o símbolo da igreja de Cristo, tá lá em 1 Apocalipse capítulo 1, você vai enxergar isso. João fala aqui, né, aquele parecido com o Filho do Homem, andava no meio dos 7 castiçais, que é símbolo da igreja. Então você vai ver primícias, ó, dia seguinte ao Shabat, e aponta para o quê? Ressurreição dos mortos. E aí você tem Pentecostes, 50 dias depois das primícias, tá bom? Aí você vai ter trombetas, que é o que nós estamos aguardando, a igreja tocando trombetas e anunciando a vinda de Cristo. O dia da expiação, que é o dia que o Senhor vai expiar os pecados da sua igreja e glorificar o corpo da sua igreja para sempre. E a festa dos tabernáculos, são 1000 anos restaurando todas as coisas sobre a terra. Percebe, olha, no dia seguinte ao Shabat, Jesus Cristo ressuscitou, certo? E aí, ó, 50 dias depois das primícias, né? Aí tinha uma outra festa chamada Pentecostes. Então são as 7 festas do Senhor.
A aplicação prática para a gente nesse estudo, irmãos, é que a gente precisa entender que Jesus foi primícia dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro molho, a primeira colheita que Deus tira para santificar e tornar toda a colheita santa. Então, como Jesus nos santifica e nos abençoa através do seu Espírito Santo para o dia da nossa redenção. Jesus ressuscitou dos mortos e Jesus santificou agora toda a colheita de Deus, que são os santos de Deus, né? Toda a igreja do Senhor, a plenitude da sua igreja, ok? E a nossa árvore, hoje, nós somos comparados como árvores, por isso que Cristo falou, aquele que está em mim dá bom fruto, eu sou a videira, aquele que dá fruto eu limpo para dar mais fruto, quem não dá fruto eu corto e lanço no fogo, símbolo o quê? Do lago de fogo. Então a nossa árvore precisa dar bons frutos e que o nosso fruto permaneça até o dia da nossa glorificação. Lembrando que Deus só colherá as primícias, irmãos, presta atenção nisso, Deus só vai levar os melhores frutos da terra naquele dia, como Deus levou Jesus Cristo, que foi o melhor fruto, primícia dos que dormem. Não acredite que Deus vai levar toda a igreja. Eu e o Wilber fizemos um estudo chamado A Terça Parte, um número que aponta para os salvos. Deus vai passar a sua igreja e vai exercer juízo sobre primeiro a sua casa, né, vai passar a sua igreja no fogo. Ele fala lá em Malaquias, vou me sentar como lavandeiro, vou passar você pelo fogo, e aquela igreja vai dizer lá de dentro assim, ó, esse é meu Deus, eu vou dizer, esse aí é meu povo. Então, não se engane, Deus só vai levar os melhores frutos da terra. Santifique-se hoje, glorifique o nome de Deus hoje e viva uma vida digna do evangelho que Deus nos deu. Amém, Wilber? Amém, é isso, né? Então a gente percebe que ele cobrou as primícias quando ele entrou na terra, né? Tanto é que o povo ficou no deserto, então não entregou primícias para ele, mas quando entrou na terra prometida, o que o povo tinha que fazer na primeira colheita? Entregar as primícias. Quando Cristo vier e restaurar o milênio, restaurar a terra, o que ele vai entregar para Deus? Cristo vai entregar para Deus a primícia, que é a sua igreja, ou seja, ele vai mostrar ali novamente como ocorreu lá em Sombras, para entrar na terra prometida, você entregava as primícias na colheita. Cristo, quando restabelecer, ele vai dar para o Pai, vai mostrar para o Pai as primícias dele, os frutos que ele estabeleceu, né? Porque ele é a raiz e nós somos a árvore e nós temos que frutificar nele, então nós vamos entregar, a igreja vai estar ali com Cristo sendo essas primícias. Então, isso mostra as coisas que vão vir no futuro, essa redenção. Então, as primícias e dízimos, toda essa parte da antiga aliança que fala sobre dinheiro, sobre essa sombra, sobre material, ela retrata uma condição espiritual, uma condição de redenção. Mas como o Max falou, responsabilidade, precisamos ajudar os nossos ministérios, precisamos ajudar as nossas igrejas e a nossa comunidade. Então, responsabilidade não é dinheiro, mas nós devemos ajudar o corpo de Cristo financeiramente, se pudermos. Amém. Primícias não é a respeito de dinheiro. Ponto. Primícias aponta para Cristo e a sua obra consumada lá na cruz do Calvário. Você quer abençoar a sua igreja, você deve ofertar na sua igreja, mas cuidado com esse negócio de barganhar com Deus, para com isso, não dê para que Deus te dê mais. Esse é um princípio, né, Wilber? Se você planta mais, você colhe mais. Eu entendo como princípio, mas não faça as coisas esperando que o Senhor venha te abençoar, porque você deu 10%, porque você deu 20%. Vamos ser inteligentes nesse aspecto, irmãos. Na questão de primícias, eu não estou falando de dízimo hoje, primícias aponta para a obra de Cristo consumada na cruz do Calvário. E hoje nós devemos dar frutos de verdadeiramente convertidos para que naquele dia, no último dia, o Senhor venha nos colher como primícia dos que dormem ou do primícia daqueles que estiverem vivos, como Paulo fala em Tessalonicenses. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha esclarecido muitas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida ainda, põe nos comentários aqui no vídeo do YouTube. Se você quiser participar das nossas listas de transmissão de WhatsApp ou de Telegram, tem um link aqui embaixo para você participar. Tem um link chamado Smart Link. Então lá tem todos os nossos canais de comunicação, cursos, e-books, participar de lista de transmissão de WhatsApp para você poder ser abençoado. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.